Queridos, o tema de hoje é a vitória da fidelidade. A garantia da nossa vitória não é o nosso muito esforço, embora seja importante. Não é o muito buscar, essencial. Mas a garantia da nossa vitória, da nossa bênção, é a fidelidade de Deus. Caos, só aqui. Porque com Deus, tudo está sob controle. Não tem nada que está acontecendo na nossa vida, que aconteceu, que vai acontecer, que Deus não está no controle. Amém? Eu creio, o irmão crê nisso? Toma posse dessa verdade? Então essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, a partir do livro de Esther, tem a ver com a fidelidade de Deus. Na verdade, com a fidelidade dos personagens deste livro, que é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Uma das histórias mais incríveis, mais abençoadas, mais tremendas, mais especiais, que tanto ministram ao nosso coração. Na medida que eu peguei esse livro para montar essa palavra, para estar compartilhando com vocês, Deus falou tanto comigo. Deus falou tanto sobre o controle das coisas, de a gente não ficar nervoso, não ficar ansioso, não ficar preocupado. Porque na medida que nós ficamos preocupados, nervosos, ansiosos, com medo, o inimigo parece que ata as nossas mãos, nos prende e não permite que nós façamos nada e, consequentemente, não conseguimos caminhar na direção daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Eu quero começar dizendo o que significa fidelidade. Fidelidade é uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, característica de quem é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Fidelidade também é uma das características de Deus, um dos seus atributos, e significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona seus filhos. Eu gostaria de falar essa palavra com os irmãos. Deus é fiel, não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Amém? Deus é fiel, Deus não desiste, não vira as costas para os seus filhos. E Deus espera que também sejamos fiéis. Da mesma forma que Ele nos ensina como devemos ser, é assim que devemos fazer. O livro de Esther, como disse, é um dos livros mais lindos da Bíblia. É um dos livros mais admirados pelos judeus. Porque conta um momento muito difícil que eles passaram, de perseguição, de injustiça, e como Deus, no seu poder, conseguiu e reverteu uma situação. O que Deus quer falar para você hoje, meu irmão, não importa o tamanho da dificuldade, Deus pode reverter essa situação. Basta você crer e confiar e lutar para que isso aconteça. Abrir as portas para que você enxergue o que eu acabei de falar agora. Deus é fiel. Eu quero ler com vocês um texto que está em Esther, no capítulo 6, de 1 a 11. Esther 6, de 1 a 11. Que diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviram. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará um homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, Amã respondendo ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar.
Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se fez ao homem a quem o rei deseja honrar. O tema dessa primeira parte é o agir de Deus, o livramento. Queridos, numa determinada noite, o rei Assuero não conseguia dormir. E o coração dele ficou incomodado a procurar saber fatos do passado, coisas que tinham acontecido. E nesse livro de fatos ele encontra que Mordecai, um dos personagens dessa palavra, tinha salvado ele, o rei, de 2 eunucos que queriam matá-lo. E ele fica com o coração feliz de saber que ali tinha um homem que tinha protegido a sua vida. E no decorrer da história, quem chega? Chega Amã, um dos seus principais, um governador, um dos primeiros homens do seu governo. E ele pergunta para esse homem: Amã, o que você faria para um cara que o rei gostaria de honrar? Ele, achando que era para ele, começa a descrever tudo aquilo que eu li. Em que momento aconteceu esse fato, queridos? Quem que é Amã? Amã é um homem arrogante, prepotente, um inimigo do povo de Deus, um homem que tinha poder e fazia do seu poder o que ele bem entendesse. Uma das coisas que ele estabeleceu como rei, como regra, como lei, era fazer com que todas as pessoas se prostrassem diante dele. Então, diante dele, todo mundo daquele reinado deveria se prostrar. Só que um homem não se prostrou. Um homem não abaixou a cabeça para um homem qualquer. Esse homem era Mordecai. Mordecai, diante de Amã, não se detinha, não honrava, não ficava de joelho diante dele. E quando perguntaram para ele: Mordecai, por que você não se submete, não se ajoelha, você não idolatra, você não adora Amã? Ele falou assim: eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. E quando o Amã fica sabendo disso, ele fica furioso. Ele fica muito furioso. E quer acabar com a vida de Mordecai. Mas acabar com a vida de Mordecai não era o suficiente. Ele queria acabar também com o povo judeu. Então ele vai até o rei Assuero e cria toda uma história. E o rei Assuero assume aquilo como verdade e dá uma ordem: matem todos os judeus. Olha só a situação que antecede esses versículos que eu li para vocês, queridos. Aquele homem que foi honrado pelo rei, um pouco antes disso, ele estava sendo perseguido à morte. Por conta da vida dele, os judeus daquele reinado e dos lugares que aquele reinado tinha como poder, iam ser todos mortos. Existia um diagnóstico terrível contra Mordecai e o povo dele. Por que aconteceu isso? Por conta da fidelidade de Mordecai. Por ele não ter se submetido, por ele ter não idolatrado, ou seja, por ele não ter quebrado uma regra, por ele não ter desobedecido ao Senhor, o inimigo se levantou contra ele e quis matá-lo, quis roubar a sua vida, roubar a vida do seu povo. Essa era a situação de Mordecai. Muitas vezes, queridos, e eu quero que você faça uma comparação desse texto que eu estou lendo com vocês com a vida de vocês. Por fazer a coisa certa, por amar a Deus, por querer o melhor de Deus, muitas vezes somos perseguidos. Vem diante de nós com decretos de morte, e esses decretos parecem que são definitivos. E aquele decreto contra Mordecai era um decreto definitivo. O rei já tinha assinado e carimbado. E na Rei dos Persas, uma coisa que foi carimbada, estabelecida, não volta atrás. E muitas vezes existe decreto contra as nossas vidas. Decretos estabelecidos por homens. Mas quando esse decreto, essa palavra, essa situação vem contra nós, o nosso coração fica apertado. Muitas vezes enfurecido, outras vezes amedrontado.
ansioso, preocupado. O que vai acontecer? Será que Deus virou as costas para mim? Não está olhando mais para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha empresa, para as minhas coisas? Queridos, não é uma palavra triunfalista, é uma palavra do Senhor para nós hoje. O Senhor está diante de todas as coisas. Caos, como eu disse, é só aqui, porque no céu está tudo sob controle. Mordecai recebeu uma palavra contrária de homem, mas Mordecai esperava a palavra definitiva de Deus. Nessa história, onde Mordecai sofre tal afronta de um homem que o odiava, Mordecai começa a orar e buscar Deus, algo que pudesse vir a acontecer. E nessa história, o que acontece? Começa a aparecer coisas que não se imaginava por que aquilo aconteceu. E muitas vezes, é o que está acontecendo na nossa vida. Você está passando uma situação terrível, difícil, complicada, mas Deus está com o controle. Deus está levantando pessoas, está cuidando de que coisas te protejam e que você não venha cair. Mas por que o Senhor está falando isso para nós hoje? Para que você não venha temer os decretos contrários à tua vida. Amém, meu irmão? Se você hoje está passando uma dificuldade terrível, se o teu marido não vem na igreja, se a tua esposa não vem na igreja, se o teu negócio está afadado à falência, se a tua saúde está tão fraca que não tem mais remédio, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus está no controle. Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nossos olhos conseguem enxergar. Basta que nós tenhamos convicção, fé, e venhamos acreditar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, no que é uma palavra que o Senhor tem para nós, para que essa palavra me leve a colocar o joelho no chão, a levantar as mãos, a glorificar o Deus em tempo e em fora de tempo. Eu não tenho que esperar o barulho do mundo, porque o barulho do mundo sempre vai ser contra a vontade de Deus na minha vida. Todo relatório do mundo contra a minha vida vai ser ruim. A boa palavra sempre vem do Senhor. A boa palavra sempre vem do Senhor. Amã queria a vida de Mordecai. Amã queria a vida dos judeus. O diabo quer a nossa vida, meu irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a tua paz. Ele veio para fazer com que você não se levante, fique prostrado. Como Amã queria que o Mordecai ficasse diante dele prostrado. Mas Mordecai não se prostrou, porque ele conhecia quem era Deus e sabia que Deus era poderoso para fazer muito mais. A situação nem tinha acontecido. A atitude de Mordecai era uma atitude genuína de alguém que confiava em Deus. Eu não vou me prostrar. Como Daniel não se prostrou, como Daniel não deixou de orar e por isso foi colocado na cova dos leões. Mordecai é igualzinho. E o Senhor quer que nós, diante das dificuldades, permaneçamos desta forma, de pé, confiantes, convictos, sabedores de que Deus é Deus e tem o melhor para fazer na nossa vida. Deus é Deus, Ele está no controle, causa na terra, porque no céu é controle total. Ele quer que diante da luta, meu irmão, você mantenha-se de pé como Mordecai ficou diante de Amã. E Deus está falando isso para você hoje. Não é para que você não é temer a dificuldade, é para você lutar, é para você ficar firme, é para você não deixar que o inimigo cresça ao ponto de te colocar medo, como quis fazer Amã em relação a Mordecai. Deus é fiel e Ele quer que sejamos fiéis. Deus é forte e nos comunica a sua fortaleza para que sejamos fortes. Deus quer que tenhamos fé, Deus quer que nos exercitamos. Fé é um músculo que quanto mais você usar, mais forte ele vai ficar. Quanto mais orar, mais forte vai ser a tua oração. Mais discernimento você vai ter. Quanto mais ler a Bíblia, você vai mais gostar de ler a Bíblia. Quanto mais comunhão com os irmãos, mais comunhão com os irmãos. Fé é músculo, tem que ser exercitado. E quanto mais exercício, mais forte ele fica. E quanto mais fé nós tivermos, mais nós vamos agradar a Deus. A palavra fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Mas é necessário que tenha fé, que acredite que Deus é galardoador, que acredite que Deus é poderoso. E se nós de fato acreditássemos ou buscássemos Deus com tanta convicção diante da luta, nós não nos prostraríamos.
Nós não baixaríamos guarda. Nós não ficaríamos ansiosos por saber o que haveria de acontecer. Por mais duro que fosse o momento, você ia ter convicção, e é isso que Deus está te convidando hoje, meu irmão. Tenha convicção e saiba lutar, porque a tua bênção é certa em Deus. O relatório do homem nunca vai ser bom, mas Deus tem dado o relatório para nós. O relatório de Mordecai era terrível. Eu não sei se alguém aqui hoje tem um relatório desse: vou te matar. E se não bastasse te matar, eu vou matar todo mundo que você conhece. Vou matar tua família, teus primos, teus parentes, todo mundo. Esse era o relatório de Mordecai. É claro que Mordecai ficou incomodado. Deixa eu só ler o texto que fala dessa perseguição a Mordecai. A fidelidade de Mordecai. Por que Amã queria matar Mordecai? Eu estou em Esther capítulo 3, versículo 4 e 6. E sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, ou fizeram saber que Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Meu irmão, Deus está te chamando para perto, te chamando para intimidade com Ele. E o estar perto de Deus, ou não também, mas estar perto de Deus vai te dar armas para você lutar. Porque o nosso inimigo, ele tem que fazer o papel dele, e o papel dele é se levantar contra a nossa vida. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é contra aquilo que o inimigo tem feito na vida das pessoas, escravidando, roubando, tirando paz, tirando alegria, tirando propósito, fechando os olhos, não permitindo que ela não enxergue. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo a pedra que está amarrando o teu caminho. Aí você quer se livrar da pedra, meu irmão, mas se você usar o método errado, você não vai conseguir. Deus não quer que você se livre de ninguém, muito pelo contrário, o Senhor quer que você fale dele através do teu testemunho, da tua vida, da tua fé, do teu desejo de vitória e de resgate, aquela pessoa seja transformada e ela venha com você para fazer com que o exército do Senhor seja um exército muito maior. Mas tem que lutar direito, tem que ter convicção, tem que acreditar que Deus é Deus e que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vamos lá. Eu começo dizendo que o rei Assuero, ao ler os relatos, descobre que existe um homem especial, que salvou a vida dele, e tem como desejo honrar. Só que sem ele saber, mas Deus sabia, existia um outro homem, Amã, que queria acabar com a vida de Mordecai. E Deus, já vendo isso, já pega e toca no coração do rei, fala assim: rei, procura saber o que esse homem fez. O rei não sabia que Amã queria acabar com Mordecai. Ia ser naquela noite que Amã ia falar: olha, deixa eu enforcar esse homem, que esse homem é mau. Eu quero acabar com a vida dele. Não sabia que era Mordecai. Mas Deus tocou no coração do rei. Meu irmão, muitas vezes, enquanto tem se levantado luta contra a tua vida, Deus tem agido no coração de pessoas para serem levantadas, para serem instrumentos de Deus, para te proteger, para te ajudar, para te abrir porta de emprego, para ser cliente na tua empresa, para ser irmão que vai andar com você lado a lado, a fim de que você não lute sozinho. Mas você precisa confiar no Senhor. Mordecai confiou em Deus. Mas mais do que a confiança de Mordecai, foi o cuidado que Deus teve com a vida dele. Enquanto Amã tramava muitas coisas, Deus já tinha preparado todas as outras. Todas as outras. Antes mesmo de Amã saber que Mordecai era Mordecai, Deus já estava trilhando um caminho, no secreto, como Ele sempre faz, para ter aquele povo sob a guarda dele. A outra personagem dessa história é a que leva o nome do capítulo, é Esther. O coração reto de Esther. Não importa onde você esteja, você pode servir os propósitos de Deus.
Deixa eu falar um pouquinho de Ester. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, chegar até o rei. Se perecer, pereci. Uma outra personagem. Quando Mordecai fica sabendo que Amã quer matar ele, ele procura quem? Ester. Quem era Ester? Ester era a rainha, uma rainha judia, que Deus colocou do lado de Assuero. Antes de Amã querer destruir, Deus já tinha colocado do lado do rei uma mulher com coração reto. Aquele homem estava tramando, mas ele não sabia que quem defendia Mordecai era Deus. Voltando no livro, lá para o capítulo 1, Assuero dá uma festa gigante. Convida todos do reino dele. Todos. E nessa festa, em um determinado momento, ele chama a esposa dele. Porque ele queria apresentar para os reis. E essa esposa, ela não quis ir. E Assuero ficou ofendido. E tomou uma atitude. Não mais apresentou ela para ninguém. O conselho dos homens que andavam com o rei qual era? Traremos novas mulheres para você. Colocaremos no teu harém. E Ester é uma dessas mulheres. E essas mulheres eram tratadas com todas as coisas do reino. Tinha tudo. Ester poderia ter tido o seu coração contaminado. Mas ela não deixou. Ela continuou sendo uma serva de Deus. Ficava lá escondida. Como ela fala assim, o reino me procura, como eu posso ajudar? E Mordecai fala para ela: Ester, matarão os nossos irmãos. Se você não fizer nada, eu acredito que Deus vai levantar alguém para fazer, mas você vai morrer. E ela pega e fala: então vamos fazer o seguinte, Mordecai. Pede para os teus homens orar, jejuar, fazer um propósito com Deus. E eu da mesma forma vou fazer. Somente depois disso, eu vou conversar com o rei. Aí sim, seja o que Deus quiser. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. É esse o posicionamento que Deus espera de nós, amados. Um coração reto. Um coração firme. Deus, eu vou fazer a tua parte. Seja a tua vontade na minha vida. Se eu tiver que morrer por amor a ti, eu morro. Se eu tiver que ser entregue à morte, que assim seja. Mas eu não vou abrir mão de confiar em ti. E quando Ester procura o rei Assuero fala assim: Ester, me peça o que você quiser. Até metade do meu reino eu te dou. E ela foi com cuidado. E no momento oportuno, ela vai e fala: eu quero que o Senhor livre o meu povo da morte. Porque existe um homem mau que está querendo o meu fim. E o fim do meu povo, que é Amã. E quando ela faz isso, Assuero se enche de raiva e manda matar Amã. O final da história era aquele que perseguia Mordecai, aquele Amã que construiu uma forca para Mordecai, foi enforcado na sua própria forca. Sabe o que Deus está falando para você, meu irmão? Se aquele que levantar contra a tua vida não se arrepender, ele vai cair nos próprios planos terríveis dele. Isso mostra que Deus está no controle. Deus antes já tinha colocado uma mulher que tinha um coração reto do lado do rei. Aquela mulher, por conta disso, ouviu de Mordecai, que trabalhava ali no reino, que 2 pessoas queriam matar o rei. E ela foi e avisou o rei. Já ficou, essa mulher é diferente das demais. E eles anotavam tudo o que acontecia naquele reino. Nada ficava desapercebido. E um dia, prestes até algo terrível contra o povo de Deus, o Senhor começa a tocar no coração daquele homem, daquele rei, e aquele rei não consegue dormir. Aquele homem começa a ficar incomodado, alguma coisa está acontecendo. Ele não sabia o que tinha sido feito para Mordecai, se ele tinha sido honrado, se ele tinha ganhado algum presente.
E ele vai e fica sabendo que Mordecai era um homem especial. E quando Amã iria falar contra ele, não deu nem tempo. O livramento já estava estabelecido. Glória a Deus. O Senhor merece uma salva de palmas. Meu irmão, você está entendendo o tamanho do livramento de Mordecai? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Assim é a tua vida. Assim Deus te trata. Talvez você não saiba o que está acontecendo. Talvez você esteja vendo a dificuldade, o problema, a luta, o decreto de morte. Mas eu quero dizer para você que com certeza o Senhor está movendo os céus e a terra. O Senhor está tocando em pessoas. O Senhor está estabelecendo um plano de salvação para a tua situação. Deus estabelecendo uma nova vida, uma nova história. Porque depois daquele dia Mordecai deixou de ser um qualquer no reino e se tornou o principal. Aquele que queria tirar a vida dele morreu. E tudo aquilo que ele tinha se tornou de Mordecai. Meu irmão, eu não sei quem está se levantando contra você, mas eu sei quem é o teu Deus. Eu não sei a maneira que você está se comportando na luta, mas eu quero dizer para você: tenha fé. Tenha fé. Tenha convicção de que Deus sim pode fazer algo diferente. Pastor, você tinha falado para mim que um decreto do reino voltava atrás. Exatamente. Mas aí, pastor, o que aconteceu? No dia 13 lá que foi marcado, as pessoas procuraram matar o povo de Israel. Só que o rei deu outro decreto, falando para o povo de Israel: lute e peleje essa luta e vocês vão ter vitória. E aqueles que se levantaram contra os judeus perderam a luta. E o povo de Israel acabou ficando com os despojos daquele povo que tentou matá-los. Meu irmão, ninguém vai tirar nada da tua vida. Ninguém vai tirar nada do que é seu. Mas Deus está te falando para você: confia. Confia. Acredita. Não fica parado. Não fica sofrendo. Não fica na caverna. Sai para fora e procura Deus, como Mordecai procurou Esther, porque ele sabia que Esther podia chegar até o rei. Faça como Esther fez. Jejuou. Ela orou. E não foi um dia, 2 dias, foram vários dias, porque era uma causa muito grande. Meu irmão, a tua vida é uma causa muito grande. Tua vida é muito importante para Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você: não é qualquer oradinha não. Deus espera que você ajoelhe e busque Ele de madrugada, dias. Eu não sei o problema que está passando no teu negócio, mas eu quero falar para você que Deus tem solução. Mas quanto importante é o tamanho daquilo que você vai fazer na direção de Deus por conta daquele negócio. O Senhor está falando: vem para perto. Vem para perto. Confia. Mas para confiar eu preciso estar perto do Senhor. As pessoas muitas vezes não conseguem enxergar e entender, passar dificuldade porque elas estão longe de Deus. Estar longe de Deus é perigoso. Estar distante da palavra, das promessas é perigoso. Porque quando vem a luta você não sabe para onde você vai correr. Mas quando você está perto do Senhor, quando vem a luta, você já sabe a direção do teu socorro. Olhe para o alto, para que de onde vem o nosso socorro. Muitas vezes Deus deixa que você caia de costa, que é a pior maneira de cair. Quando você cai de frente, você segura, se protege. Mas quando você toma aquele tombo de costa, é porque ele fala assim: ó, você está no chão, olha para cima, porque é de cima que vem o socorro. Você tomou um tombo, tomou uma rasteira, olha para cima. Fala: pastor, está difícil, perdi muito. Gente, Mordecai ia perder tudo. Ele saiu com muito mais do que ele tinha. Saiu com muito mais. Aquele que se levantou contra ele teve que perder tudo. E pior ainda, aquilo que era dele ficou com Mordecai. Não adianta se levantar contra o povo de Deus. Não adianta se levantar contra o ungido de Deus. Não adianta querer o mal daquele que está com Deus, porque vai quebrar a cara assim. E esta é justamente a situação daquele que está se levantando contra você. Meu irmão, não aceita. Toma posição. Toma uma posição hoje. Uma posição de oração. Uma posição de confiança. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu não estou conseguindo, não estou tendo força. Meu irmão, eu falei para vocês, fé é um músculo. Se você exercitar, ele vai ficar forte. É o mesmo método da ginástica. Você entra na academia, no começo é dolorido. Bem, eu sei disso. Toda vez eu entro e saio. Sempre para mim é difícil. Mas um dia vai mudar. Mas é assim. No começo é terrível, dói tudo.
Mas com o passar do tempo, aquilo que era dor, começa a se transformar em ânimo, em vontade. Os resultados, meu irmão, quanto mais você buscar Deus, mais milagre você vai ver. E quanto mais milagre você vê, mais fé você vai ter. E quanto mais fé você vai ter, mais milagre vai aparecer. É uma regra simples, mas que eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que abrir a janela, falar: Deus, é por aqui que eu vou. Então não deixe de acreditar em Deus. Aprenda, através dessa palavra de Esther, parece uma novela, e uma novela linda. Alguém se levanta contra o ungido. Só que, em paralelo, Deus já estava movendo as peças. Todas elas, que quando aquele cara foi querer pegar, já não dava mais tempo. Eu tenho certeza que assim é na tua vida, meu irmão. O inimigo está tentando te pegar. Talvez você não saiba, nem eu. Mas Deus já moveu um monte de peças para que você fosse protegido hoje.